sem história triste aí. Sem história triste, tá certo. Vamos lá. Vamos fazer igual o Luizão, né? Você vai perguntar nessa prova que vai cair, né? Ele vai cair lágrimas, né? É, não é, Matheus? Vai cair lágrima aí, né? Não preciso nem contar a história triste do meter o Paulo Guedes aí. É muito bem. Eu vou compartilhar a tela aí, ó. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Deixa eu duplicar aqui. Que essa telinha aqui nós vamos fazer uma revisão rapidinho aqui. Muito bem. Então, tá aqui. Tá, vocês estão vendo aí, né? Tá tudo certo? Estão conseguindo ver? Sim, tá aparecendo. Beleza, então vamos lá. Ó, então, rapidinho, vamos fazer uma revisãozinha aí da aula passada, bem rápida, tá? O que é integral, né? Integral é a gente descobrir o que a gente chama de função primitiva. Então, o que é função primitiva? A gente fala que uma função f aqui, ó, a gente fala que essa f aqui, ela é primitiva, falar, né? Ela é primitiva. Isso a gente viu na aula passada, tá? Ela é primitiva de f de x, né? Se você derivar a derivada dela, né, for igual a f de x. É isso que é. Então, por exemplo, quando que essa função que a gente encontra ela é primitiva de uma outra funçãozinha f de x? Se você deriva a primeira, a hora que você derivou essa, fica igual a essa. Então, por exemplo, ó, essa função aqui, ó, essa função, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo, né? Vou colocar aqui, ó, por exemplo, x ao cubo. Opa, já começou a besteira de puxar aqui, viu? Implicância com vocês, eu dei aula de estatística e não fez isso. Ó, por exemplo, mais um. Essa função aqui, ó, ela é primitiva. Escrevendo devagar aqui para ver se ele para de fazer aquelas besteiras. Ela é primitiva dessa função aqui, ó. Não é? Conseguiram entender o porquê? Tá vendo? Essa função aqui, ó, ela é primitiva dessa aqui. Tá certo? Por quê? Porque, ó, se você derivar, vamos derivar, ó, derivada de f de x com relação a x. Lembra que derivada a gente pode representar por um risquinho, né, f', ou d dx, né? Tanto faz. Vamos derivar essa função aqui, ó. Ó, como que é a derivada de x ao cubo? Vem para cá, multiplicando, né? E tirar 1 lá em cima, 3x quadrado. Isso aqui, 1, derivada do 1. Constante, derivada é 0. Então, tá vendo, ó? Veja que a derivada dessa função é 3x quadrado. E 3x quadrado não é a função f de x aqui? Tá vendo? Ó? Então, a derivada dessa é igual a essa. Daí a gente fala o quê? Que essa função é primitiva dessa. Beleza? Então, o que é integrar? O que é integrar? Integrar uma função é encontrar a primitiva dela. Ou seja, qual é a função que você deriva e chega nela. Entendeu? Então, daí, a gente escreve o seguinte. A partir disso, então, nós podemos fazer o seguinte, ó. Nós podemos escrever, né? Então, nós podemos escrever. Então, escreve-se da seguinte maneira. Então, como que é achar a primitiva de uma função? Achar a primitiva de uma função, então, é a seguinte.
a gente tem um símbolo, né? Tem um símbolo. Então, a integral é um S meio puxado aqui. A integral dessa funçãozinha aqui, ó, dx, porque é em função com relação a x, ela vai ser o nosso f de x. Então, o que é integrar? Né? O que é integrar? Isso é integração. O que é integrar uma função? Integrar uma função é você, com relação a x, é encontrar a primitiva dela, que se for derivada com relação a x, é igual a ela. Tudo bem? Então, por exemplo, como que ficaria o nosso exemplo aqui? O nosso exemplo ficaria assim, né? A integral... Nossa, velho, que coisa horrível. Perde um pouco o controle aqui dessa canetinha. Então, ó, a integral, tá? De 3x quadrado com relação a x, então eu quero a primitiva dessa função com relação a x, é igual a x ao cubo. Ô, professor, e o 1? É aí que entra o problema, né? Aí que entra o problema. Porque quando você integra, você sabe que existe uma constante. Aqui eu sei que é 1, não é? Aqui eu sei que é 1. Mas a hora que eu integro, por exemplo, para chegar nesse 3x quadrado, eu não sei quem que estava aqui. Então, a gente simplesmente coloca mais C, quer dizer, existe uma constante. Quem é essa constante? Ah, professor, aqui é 1, não, mas pode ser o menos 50. Por quê? Porque derivada de menos 50 some e sobra só isso, entenderam? Então, quando a gente integra a primitiva, você tem que colocar que existe alguma constante que a gente não sabe quem é. E não tem jeito, porque não tem como saber mesmo. Tá? A não ser que o problema fale. A não ser que o problema te fale. Ó, a constante é raiz quadrada de 3. Beleza. Então, mais raiz quadrada de 3. Falou, aí beleza. Entenderam? E assim vai. Nesse caso, você percebe o seguinte. Perceba que aqui, ó, o que a gente fez? Como é uma potência, você tem aqui o seguinte, você soma o 1 aqui, né? E divide pelo 2, aqui, ó. Faz o contrário da derivada. Como que era a derivada? A derivada, primeiro você passava multiplicando e daí tirava 1. Vamos fazer o processo contrário. Se antes você tirava 1, agora você soma 1. E se antes você passava multiplicando, agora você passa dividindo, entendeu? Antes você multiplicava, tirava 1, agora você acrescenta 1 e divide. É simples assim, no caso de polinômio. Agora, existem outros casos, né? Deixa eu só chamar isso aqui de exemplo 1, para ficar dividido. Então, exemplo 1 e aqui o exemplo 2. Né? Por exemplo, aqui nós podemos colocar outro exemplinho. Olha que bonitinho esse aqui, ó. Esse é o mais legal de todos, ó. Derivada de e de x dx. Quem é a primitiva dessa função? Qual a função que você derive da e de x? É ele mesmo, né? É o próprio e de x. Só que mais uma constante. Por que, professor, constante? Porque a primitiva você derivou para chegar nessa. Né? Quando existia uma constante, que a gente não sabe quem é. Só que a hora que a gente derivou a constante, ela virou zero e ela não aparece. Então, por isso que eu não sei quem é. E daí eu deixo aqui, como erro. Mas tem outras muito fáceis também, ó. Vou colocar aqui. C. Né? Isso aqui é o que a gente viu aula passada, tá, gente? Vou fazer uma revisãozinha. Por exemplo, integral. Olha isso aqui que bacana. Integral cosseno de x dx. Meu, cosseno de x dx, que função que você derive da cosseno? Seno, né? Derivada de seno é cosseno. Nossa, aqui é fácil demais. Porque o Matheus falou que não era para ficar com história triste, então eu tô
Facilitando, hein? Ó, tem outra também que é muito fácil. Outra que é muito fácil aqui, ó. Integral de 1 sobre x dx. Aqui você pode, às vezes, encontrar dx sobre x, tá? Mas é para a gente fazer assim, ficar bonitinho. Essa aqui tem outra fácil, hein? Derivada de 1 sobre... Integral de 1 sobre x é logaritmo natural de x, ou ln de x. Mais constante. Essa é outra também, regrinha, você não pode esquecer. E assim por diante. Aí tem outras, nós fizemos alguns exercícios lá passada, tá? Depois nós vamos voltar a fazer mais alguns, como uma revisãozinha, mas por enquanto. Então, isso aí é mais ou menos a ideia do que nós vimos semana passada. Definição de integral. Beleza? E isso é um negócio que nós chamamos aqui. Aí guardem bem isso, que é importante. Quando a gente encontra primitiva e escreve dessa maneira, o que nós estamos encontrando é o que a gente chama de integral. Integral, nós estamos integrando as funções, então é isso que é encontrar uma integral. Nesse caso específico, é o que a gente chama de integral Vou falar, professor, ela é indefinida porque a gente não sabe quem é a constante. Olha, seria muito fácil falar mas não é. Não tem nada a ver. É o seguinte, ela é indefinida porque ela não é aplicada num intervalo. E daí nós vamos ver depois, na outra aula, o que é uma integral definida dentro de um intervalo. Aqui a gente não estabeleceu o intervalo que nós estamos definindo essa integral, entendeu? Então, ela é uma integral indefinida. Então, falou de integral indefinida, lembra que nós estamos pensando em função primitiva, encontrar a primitiva de uma função. Primitiva. Belezinha? Tem resumo, então, na aula passada. Aí nós vimos algumas questões lá de integral e tal. Aí nós vamos ver uma regra de integração, uma regrinha. Chamada de regra da substituição. Essa é a única regra que nós vamos ver, porque é o que dá tempo de ver no curso. Não dá para ver mais que isso. Certo? Nós vamos matar essa disciplina aqui, acho que 2 semanas. Né? Então é o seguinte, ó. Essa aqui é uma regra, só que é uma regra poderosíssima. Isso aí resolve quase boa parte, a maioria dos problemas aí, né? Ou boa parte deles. Como que funciona a regra da integração? Aí tem que ter um macetinho, aí você tem que ficar esperto. Tem que estar atento ao problema e tentar enxergar isso que eu vou falar agora. Que é o seguinte, você vai olhar para a função, você vai olhar para uma função. Aí você vai procurar dentro dessa função o seguinte. Você vai ver se existe uma função composta ali. Olha que interessante. Você vai ver se vai procurar ali dentro se existe uma função composta. Se existe uma função composta. Beleza. Encontrei, ó. Função composta, né? Quando você tem uma função dentro da outra. Por exemplo, ó, aqui, ó, isso aqui eu vou dar um exemplo só. Aqui, ó. Exemplo. A gente fez isso quando a gente estudou regra da cadeia, viu? Por exemplo, ó, cosseno de e elevado a x. Entendeu? Isso é uma função composta. Você tem 2 funções aqui, ó. Você tem uma função aqui por fora, função cosseno, e você tem uma função dentro e elevado a x. Isso é uma função composta. Tem 2 funções envolvidas aí. Então, vou te colocar aqui, ó, como exemplo de função composta. Ó, então, imagine um f de x, tem assim, ó, cosseno, não é cosseno x, cosseno 2x? Não. Você vai ter um cosseno de e elevado a x. Tá vendo? Isso é uma função composta. Uma função dentro da outra. Você tem a função e de x, que está dentro da função cosseno de x. Isso é uma função composta. Você identificava isso
quando você fazia lá, a gente precisou fazer a regra da cadeia, né? Porque a regra da cadeia era possível quando a gente descobria essa relação de função composta. Agora aqui, a observação é um pouco mais complicada. A observação só. Porque a execução é facílima. Você vai fazer o seguinte, quando você tiver uma integral, você vai tentar encontrar dentro da integral duas coisas. Né? Imagina que você tem uma integral. E dentro da integral, você descubra que existe uma função composta. Você descobriu. É uma função dentro da outra. Vamos imaginar que você descobriu isso. Só que não tinha só isso. Além da função composta, existe fora dessa função, né, fora dessa função, uma outra função. Ó, então imagina aqui, ó. Isso aqui é uma função composta. A função que está fora é f e a função que está dentro é g. Ó, aqui a função que está fora é o cosseno, a função que está dentro é o e de x, tá bom? Então, imagine que você identificou na sua integral que existe uma função composta, uma função que está fora e uma função que está dentro. Aí você observa mais alguma coisa. Você observa que dentro desse esse corpo da integral, né? Existe aqui fora a derivada da função que está dentro. Aí o Matheus vai falar, ô, professor, falou que hoje ia ser tranquilo. Mas é o seguinte, eu falei para vocês, a observação nesse caso é a mais complicada. Porque se você conseguir descobrir que existe dentro da sua integral, vamos ver aqui embaixo, dentro dessa integral, você tem uma função composta e junto dessa função composta você tem a derivada da função que está dentro da composta, meu, sua vida se resolveu já. Esse problema nasce morto. Por quê? Porque você faz o seguinte, você tenta escrever todo esse termo aqui, ó, você faz uma substituição. Você chama essa funçãozinha que está dentro de u e você tenta escrever a derivada de u com relação a x de tal maneira que você consiga fazer isso aqui, ó. Né? A partir dessa funçãozinha de dentro, você escrever esse corpo que está aqui fora. Por que assim? Porque daí a gente substitui não só a função que está dentro, mas a gente substitui também esse corpo aqui, ó, que está aqui fora. E a gente produz, então, a mudança de variável. A gente sai de uma função que estava aqui dentro e a gente passa por uma variávelzinha que a gente adota e faz a integral com relação a essa variável. Então, você transforma toda essa bagunça aqui em uma integral muito mais fácil de resolver, muito mais fácil de resolver, e é lógico, se você fez a mudança de variável de g de x para u, é lógico que não pode ser mais a integral com relação a dx, ao x. E sim, a integral tem que ser feita com relação a u, a nova variável. Beleza? Então, quer dizer, o problema maior aí é de tentar encontrar. A partir do momento que encontrou, pronto, já era, acabou o exercício. E vocês vão ver como é legalzinho isso aqui. Vamos aqui, nós temos um probleminha. Vamos fazer o seguinte, quer ver? Eu tinha separado esse primeiro, vamos ver se tem um probleminha mais fácil aqui. Ah, não. Vai esse mesmo. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu acho que é melhor. Ó, aqui. Deixa eu mudar. Ó, vou fazer em vermelho mesmo. Turminha, vou fazer o seguinte. Dá uma olhada nesse problema aqui, ó. É uma integral. Uma integral de 2x.
Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar de problema, tá? Vou manter aqui. Eu só vou... Eu vou acrescentar, vou mudar, vou fazer outro probleminha aqui. Lógico que esse tá na mira aqui, nós vamos fazer esse sim. Vamos fazer um mais simplesinho primeiro, para a gente poder entender bem, tá? Vamos imaginar isso aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho a seguinte integral, ó. Eu vou até colocar ela em ordem, para ficar mais fácil. Vou imaginar que eu tivesse isso aqui, ó. Cosseno de e de x, é o exemplo que eu dei aí, né? Cosseno de e de x, tá? Vezes e de x, tá vendo que dx. Então, vou imaginar que eu tivesse essa essa integral para resolver, tá bom? Então, cosseno, nossa, ficou pior, caraca. Vou apagar tudo aqui. Então, eu tenho aqui, ó, cosseno de e de x vezes e de x elevado a x, né? Vezes dx. Então, eu quero essa integral. Aí, eu falo, nossa, professor, aqui é uma função composta. Uma função composta. Certo? Por quê? Porque eu tenho cosseno e tenho o e de x lá dentro. Então, o e de x está dentro do cosseno. Então, o que a gente pode fazer? Olha que legal. Vamos fazer uma substituição aqui. Ó, a primeira coisa que eu fiz foi observar se existe função composta, tá? A função composta é essa daqui. Cosseno de e de x, tá bom? Aí, é o seguinte. Dentro dessa integral aqui, eu vou pegar primeiro, vou separar essa funçãozinha aqui, ó. Eu vou falar que o U é igual a e de x. Beleza? Guarda aí. Então, a primeira mudança vai ser a seguinte. Essa minha integral, eu vou substituir pelo seguinte. Aqui é cosseno de e de x. Eu falei que e de x é u, uma variável qualquer. Então, o que eu vou ter que descobrir agora é cosseno de u. Fechou? Cosseno de u. Só que eu não posso escrever o resto, porque aqui a integral está com relação a x. Eu mudei de variável. Passei para u. Então, o que eu faço? Eu volto aqui e eu faço o seguinte. E se eu fizer isso aqui, ó? E se eu derivar essa função u com relação a x, ou seja, du dx? Qual que é a derivada de e de x? É e de x mesmo. Perfeito? Então, a derivada dessa variável u, ela é du, derivada de u, dx, com relação a x. Qual que é a derivada disso? O próprio e de x. Então, eu vou continuar aqui e vou fazer o seguinte. Derivada com relação a u, da variável u. Esse dx está dividindo, vai para lá multiplicando. Então, du é e elevado a x dx. Olha que bacana. Se essa é a função composta, esse carinha aqui, ó, ele é exatamente a derivada da função que está dentro. Tá vendo? Olha aqui, ó. Então, no lugar de e de x, de e elevado a x dx, eu vou substituir por quê? Por du. Então, olha aqui, ó. Esse carinha é esse. Então, o que acontece? No lugar de e elevado a x dx, eu vou colocar du. Como que fica, então?
Mudei a variável aqui na função composta, cosseno de U, deu. Pronto. Isso aqui a gente sabe fazer. Qual é a primitiva de cosseno de U? Qual é a função que derivada da cosseno de U? É seno, né? Então já achamos, né? Já achamos aqui, ó, seno de U. Por que de U? Pelo seguinte, porque a gente fez a mudança de variável. E o que era a integral com relação a x, a gente conseguiu transformar em uma integral com relação a u. Então, é lógico que a primitiva é com relação a u. Primitiva de cosseno de u. Seno de u mais constante. Aí você vai falar, professor, mas o negócio é o seguinte, mas tá errado. Porque o problema não está pedindo nada de u, está pedindo de x. Sim, então o que a gente faz? A gente pega e volta. E volta. Né? Se aqui a gente saiu do elevado a x como função, trocou de variável, chamou ele de u, aqui nós vamos fazer o contrário. Nós vamos pegar o u e voltar. Quem é u? E de x. Então, isso vai dar elevado a x mais constante. Então, qual é a função que você deriva e dá cosseno de e de x vezes e de x? Seno de e de x. Resolve isso aqui, ó. Isso aqui é uma função constante, composta. Se você resolver isso aqui, pela regra da cadeia, né? Derivar isso pela regra da cadeia, você vai chegar nisso aqui, ó. Beleza? Então é isso que é a regra da substituição. A gente substitui a variável, faz uma mudança de variável e resolve a integral em cima dessa variável. Só que tem que ter algumas características para poder dar certo. Primeira, você tem que encontrar uma função composta na integral. Encontrou. A partir do momento que você encontra essa função composta, você precisa ver se o que sobra da expressãozinha é exatamente igual à derivada da função que está dentro da função composta. Se tiver, beleza. Regra da substituição, pau na máquina. Seja feliz. Agora sim, vamos fazer esse aqui. Tá? São 1, 2, 3, eu acho que foram 5 exercícios, 6 que eu separei. Então, beleza. 8 horas agora, vai dar tempo. Eu espero que vocês fiquem atentos aí. Vou fazer de vermelhinho para ficar bem. Muito bem. Ó, eu estou vendo que isso aqui é uma função composta, né? Isso aqui é uma função composta. Isso aqui, ó, é 1 mais x ao quadrado elevado a meio. Lembra disso, hein? Aqui é 2, tá? Então, só para você não se perder aí, para você acompanhar, ó, nós vamos ter que transformar numa potência isso, né? Então, como que é? Vai ficar 2x vezes, ó, transformar em potência. 1 mais x quadrado elevado a meio. Né? Que tá, o que está dentro vai para cima, o que está aqui fora que é 2. Aqui, dx. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma mudança aqui só de ordem. Só questão estética só. Então, ó, 1 mais x quadrado meio elevado a meio vezes 2x. Só mudei a ordem aqui, tá? Dx. Para ficar mais fácil para a gente enxergar. Isso aqui é uma função composta. Veja que eu tenho uma função elevado a meio. Esse elevado a meio é uma outra função. Então, tem uma função constante. Então, o primeiro carinha aqui, a primeira alteraçãozinha que eu tenho é essa daqui, ó. Eu estou falando função constante, desculpa, não é função constante, função composta. Isso aqui é uma função composta. Uma funçãozinha composta, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Quem está dentro? Quem está dentro é 1 mais x quadrado. Então, eu vou falar o seguinte. Vou fazer a mudança de variável. Então, fazendo a mudança, vamos chamar de mudança de variável. A hora que eu vou fazer essa mudança de variável, eu falo o seguinte, ó, que u é igual
a 1 mais x quadrado. E veja que, olha só que felicidade, hein? Quando você faz isso, você transforma esse carinha aqui, ó, no seguinte integral. U elevado a meio. Pô, a gente fez isso aula passada, ó. Função elevada a meio, pô. Integral de U elevado a meio. A gente fez isso. Entendeu? Então, isso aqui é fácil. Isso aqui é bico, hein? Aqui, olhando na aula passada aí, nos videozinhos, naquilo que a gente fez, é tranquilo. Só que você vai falar, professor, mas seria bom se tivesse só isso, mas não tem. Tem esse 2x mais dx. Aí vem a ideia da regra da substituição. A partir do momento que você identifica a função composta, identifica qual a função que está dentro, qual é o próximo passo? É ver se a derivada da função que está dentro tem alguma coisa a ver com o carinha que está fora. Se tiver, beleza. Só aplicar, então, a regra da substituição. E vai ser feliz. Vamos ver aqui, ó. Como que fica? Vamos derivar o U com relação a x. Tá certo? Como que fica a derivada aqui, ó? Derivada de 1, constante. Derivada de 1 é 0. Derivada de x ao quadrado, 2x. Né? Baixa aqui multiplicando. Tira 1 de lá. Muito bem. Vamos continuar aqui, ó. Quem é du? Se o dx está dividindo, vai para lá multiplicando. Então, du é 2x vezes 2x dx. Só que olha aqui, ó. Tá aqui. Dá certinho. 2x. Quem é 2x dx? 2x dx é du. Então, beleza, fechou a nossa integral. Integral de u elevado a meia du. Por quê? Porque quem é du? Du tá aqui, ó. É o 2x vezes dx. Agora é só resolver. Como que a gente resolve uma integral aqui? A gente soma 1, né? Soma 1 aqui. Soma 1. E divide, então, pelo resultado aí, né? É, mais uma constante. Eu coloquei constante na coisa? Espera aí. Ah, coloquei. Tá aqui. Beleza. Tudo bem? Se quiser, você pode fazer aqui no cantinho, aqui, o 1 mais meio mais 1, né? Meio mais 1. Isso aqui vai dar 2, né? Mais 2. Meio. Aqui é como se tivesse 1, né? Divide 2 por 1, tá? Vai dar 2. Então, isso aqui é 3 sobre 2. Muito bem. Então, nós temos o seguinte. Vamos fazer de vermelho para continuar aqui. Essa integralzinha aqui, então, vai ser, né? U elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2. Mais uma constante. Como que a gente transforma isso daqui em uma raiz? Raiz. O 2 vai para cá, então fica a raiz quadrada. E U elevado ao cubo. Né? Opa, deixa eu só. Fazer embaixo aqui. Para ficar mais fácil a nossa vida. Ó, então vai ficar o seguinte. Esse 2 está aqui, ele vai lá para cima, né? Então fica 2/3, né? 2/3 de raiz. Né? O 2 vai para aqui para o índice de U elevado ao cubo. Mais uma constante. Beleza, tá aqui. Então, 2/3 de raiz quadrada de U ao cubo mais constante. Aí vem a questão, professor, mas não é U, é X. Tá, então vamos voltar aqui, ó. Quem é U? 1 mais x quadrado. Beleza, então acabou o problema, ó. 2 vezes raiz quadrada de 1 mais x quadrado elevado ao cubo
x quadrado dividido por 3 mais uma constante. Então, se você derivar essa função, você chega nessa daqui. Então, essa função aqui, ó, essa função aqui é a primitiva dessa daqui. A primitiva dessa. Belezinha? Tudo tranquilo? Tudo bem? É uma incrementada aí na questão da integral, né? Vamos ver uma outra aqui, ó. Isso aqui é bacaninha, né? Esse carinha aqui é muito, muito bom. Vamos mudar de cor aqui. Tá aqui de vermelhinho já. Só vou fazer uma ajeitadinha aqui. Só vou mudar a ordem aqui. Por quê? Porque a função composta é essa daqui, ó. Tá vendo? Você tem duas funções aqui, ó. Essa é a função composta. Você tem um x à quarta mais 2 dentro de um cosseno. Então, é cosseno de x à quarta. Então, você tem uma função dentro de uma outra função. Então, isso é uma função composta. Vou colocar ela aqui na frente. Aí, vamos copiar o resto aqui. Beleza. Então, eu identifiquei que a função composta é essa. Quem é a função que está dentro? Essa daqui, ó. X à quarta mais 2. Então, vamos chamar ela de U. Vou fazer ele preto aqui. Vou chamar essa funçãozinha de U, mudando a variável. Então, fica U é x à quarta mais 2. Joia. Então, vou mudar o carinha ali, né? Então, olha só como fica. Cosseno de U. Pô, cosseno de U é fácil. Ele até já fez, né? Cosseno de 1 é fácil. Só que tem um carinha aí que acabou ficando. Esse daqui, ó. Esse aqui eu não posso escrever aqui, porque senão vai ficar cosseno de 1 x ao cubo dx. Eu só compliquei minha vida. Porque eu coloquei duas variáveis. Eu tenho que trocar isso daqui, ó, por alguma coisa de U. Então, vamos voltar aqui. Como que ficaria, então, a derivada da função U? A derivada da função U com relação a x. Então, fica o seguinte, ó. O 4 está para cá. Aqui ele vem multiplicando. E tira 1 ali. 4x ao cubo. Mais 2. O mais 2 é constante, da derivada é zero. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho x ao cubo dx. Então, eu passo esse dx para cá. Então, vai ficar assim, ó. du é igual a 4 x ao cubo dx. Opa! X ao cubo dx aqui, ó, bateu. Só que tem esse 4 aqui. Então, o que eu posso fazer? Vou fazer o seguinte, o 4 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, fica du dividido por 4 é igual x ao cubo dx. Opa! Agora ficou legal. Agora é o que eu queria. Por quê? Eu tenho o seguinte, eu posso vir aqui, ó. Né? Eu posso vir aqui e fazer o seguinte. Quem é x ao cubo dx? É du sobre quarta. Então, du a quarta. Eu vou pegar esse 4, 1 sobre 4, colocar ele na frente aqui, porque nós já vimos que multiplicar por uma constante, né? Tanto faz. Então, fica 1/4 de cosseno de U du. Olha que facinho que ficou. Né? Qual é a primitiva de cosseno? É seno, né? Então, fica 1/4 de seno de U mais constante. Então, já encontrei. Olha só, já resolvi.
Aí você fala, ô, professor, mas não é U, é X. Beleza. Então, o que a gente faz? No lugar do U, a gente coloca, então, X à quarta mais 2. Mais uma constante. Então, essa daqui é a primitiva dessa função. Se você derivar pela regra da cadeia essa funçãozinha aqui, você vai chegar nessa daqui. Tudo bem? Regra da substituição. Vamos lá. Olha esse aqui, ó. Esse aqui também, bacaninha, hein? Peraí só. Deu um quarto, Pode esquecer da constante. Aqui tá mais fácil ainda, né? Só que vamos fazer o seguinte, vamos escrever na forma de uma potência, né? Aqui, ó. Uma potência, eu tenho aqui, ó, U elevado a meia. Opa, isso aqui U, né? Ficando louco. Ela nem já tá no U elevado a meia já, né? Vamos primeiro escrever, vamos deixar escrito aqui, ó, na forma de uma potência. Então fica 2x mais 1 elevado a meia dx. Isso aqui é uma função composta, uma função dentro de outra. Que função que está dentro aí? A função que está dentro é essa daqui, ó. Vamos chamar de U. Essa daqui, 2x mais 1. 2x mais 1. Então, dessa forma, o que a gente tem? A gente tem que... Isso vai... Nós vamos ter que resolver U elevado a meio. Mas e o dx? O dx nós vamos ver o que acontece aqui. Derivada de U com relação a x. Ora, derivada de 2x, 2 mesmo. Derivada de 1, 0. Então, daqui nós temos que du é igual a 2 dx. Está dividindo, vai parar multiplicando. Tudo bem, só que aqui não tem 2. Então, o que eu faço? Se 2 está multiplicando, vai parar dividindo. Du dividido por 2 igual a dx. Pronto, ó. Quem é, então, o dx? Du sobre 2. Então, como vai ficar o nosso probleminha? U elevado a meio du sobre 2. Pega esse meio aqui, coloca ele aqui na frente. Meio da integral de U elevado a meio du. Como que resolve isso? Fácil. Fácil, né? Meio, então fica U elevado a meio mais 1. Meio mais 1. Mais uma constante, né? A gente já fez meio mais 1 no exercício anterior, então fica meio U elevado a 3 sobre 2. 3 sobre 2. Mais uma constante. Isso aqui, na verdade, ó, ele está aqui embaixo. Ele vai passar lá para cima multiplicando. Aí vai ficar 2 em cima, 2 embaixo, vai cortar e cortar. Então já corta aqui embaixo. Então, na verdade, isso aqui, o que é? Isso aqui, ó, é U 3 sobre 2 dividido por 3 mais uma constante. Só que o problema não está resolvido em U, né? Ele é em X. Então, quem é o U? O U é 2x mais 1 elevado ao cubo dentro de uma raiz quadrada. Todo mundo dividido por 3. Se você derivar essa funçãozinha aqui, ó, derivou, você chega aqui. Essa daqui é a primitiva daquela. Vamos fazer esse carinha aqui, ó. Isso aqui é chatinho, mas vale. É bom. Aqui, pessoal, a melhor coisa é fazer o seguinte, quer ver?
aqui fica fácil a gente transformar isso em potência. Então, olha só. Então, aqui vai ficar, ó, x em cima, né? Embaixo vai ficar 1 menos 4x² elevado a meio. Que é a raiz quadrada, né? Dx. Aí eu vou jogar isso para cima. Então, vai ficar aí integral de 1 menos 4x² a menos meio vezes x dx. Essa transformaçãozinha aqui, tá? Acho que aí ficou bacana. Só. Então ficou o seguinte, ó. Integral de 1 menos 4x² elevado a menos meio x dx. Agora, isso aqui é uma função composta. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de u. Chamar de u 1 menos 4x². Beleza? Então, como que fica isso? É assim, ó. Integral de u elevado a menos meio x dx. Então, eu preciso deixar escrito em função de u, porque senão não tem como integrar. Vamos lá, du dx. Derivada de u é o mesmo, 8x. Né? Derivada de 1 é zero, né? Porque é constante. Passo aqui multiplicando, menos 8, tira 1 lá, menos 8x. Daqui a gente tem que du igual a menos 8x dx. Eu acho que fica mais fácil pegar esse 8 aqui e passar ele para lá. Dividindo, então, du dividido por menos 8 é igual a x dx. Então, quem é esse x dx? Du dividido por menos 8. Vamos passar esse menos 8 para lá. Menos 1/8, né? Integral de u elevado a meio. Deu. Pronto, ó. Agora, essa integral é fácil fazer, né? Você pega, você soma 1 aqui, vai dar meio positivo. Então, isso aqui é igual a menos 1/8 integral. Integral, mas... Integral de menos 1/8. Não, na verdade, estamos resolvendo já, né? Já é primitiva, já, né? Como que é a integral de menos 1/2? Soma 1, né? Então, menos meio mais 1 dá 1 meio positivo. Então, essa daqui já é a primitiva. Menos menos 1/8, né? Elevado a meio. E daí aqui dividido por meio, né? Lembra aqui? Você soma 1 e o que dá ali você passa a dividir. Aqui, ó, na verdade, dá para você simplificar esse 2 aqui com esse aqui, sobra 4 aqui. Então, fica o seguinte. Fica menos o elevado a meio sobre 4 mais a constante. Tá joia? Lembrando que raiz quadrada de meio que u elevado a meio é raiz quadrada, né? Então, isso aqui vai ficar assim. Menos raiz quadrada de u sobre 4
mais C. Tudo bem? Então, aí isso aqui vai ficar como resultado, a gente quer, não é em U, então eu volto lá, vai ficar menos a raiz quadrada de 1 menos 4x ao quadrado, porque quem era U? U é 1 menos x quadrado, todo mundo dividido por 4, mais uma constante. Tudo bem? Menos 1/4, então. Esse carinha aqui, elevado a... Esse aqui tá fácil, né? Esse aqui tá muito fácil. Veja que você tem aqui uma função dentro da outra. Vamos chamar U de 5x. Né? Então, fica integral e elevado a U. Agora, quem que é o dx, né? Então, derivada de U com relação a x é 5. E a gente tira aqui du sobre 5 é igual a dx, né? Que ele está dividindo, passou multiplicando, e eles estão multiplicando, passa para lá dividindo. Então, o que acontece? Aqui, ó, du a quinta. Na verdade, é 1/5 da integral e de U du. É, isso aqui, essa integral é fácil, né? Meio é ele mesmo, né? E de U. Mais uma constante. Ah, mas não é em função de U. Não, não é mesmo. Elevado. Quem que é o 5x? Essa é a primitiva. Se você derivar essa função, você chega aqui. Tá? Muito bem. E o ultiminho aqui da noite. O ultiminho da noite é o seguinte. Tangente de integral de tangente de x. Aqui eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que fazer uma mudancinha para poder ficar fácil a visualização. Isso aqui, ó, seno de x, dx, né? Tangente é seno dividido por cosseno. Tá joia? Seno dividido por cosseno. Aí eu posso falar para vocês o seguinte, eu posso pegar, chamar o U de cosseno de x. Então, ele vai ficar integral de alguma coisa sobre U. Mas eu tenho seno de x dx. Vamos derivar, então. Qual que é a derivada aqui? Opa, du dx. É menos seno de x. Derivada de cosseno é menos seno, né? Du dx. Tá joia? Então, daqui eu tenho o seguinte. Que esse menos aqui, ó, vira mais, aqui lá fica menos. Então, menos du é igual a seno de x dx. Então, como que fica aqui? Quem é seno de x dx é menos du. Pode deixar esse lado fora. Então, menos integral de 1 sobre u. Isso aí a gente já viu, inclusive no começo da aula, que integral de 1 sobre x é quem? É ln de x, né? Nesse caso, então, ln... Vou fazer bonitinho, para não confundir o... É menos ln de u, mais uma constante. Aí tem várias maneiras de a gente pensar, várias formas aqui. A gente pode
é regra de logaritmo, né? Regra de logaritmo. Você tem um expoente, ele passa para frente do logaritmo multiplicando. Só que isso aqui é menos 1, eu posso passar ele para cá dessa forma, ó. ln de u elevado a menos 1. Mais uma constante. Então, lembrando que menos 1 é quando ele está escrito embaixo, né? Isso aqui é ln de 1 sobre u. Mais uma constante. Então, só para a gente lembrar, quem é u? U é o cosseno de x. Então, é ln de 1 sobre cosseno de x mais a constante. Se você derivar essa função aqui, você vai chegar nessa. Por isso que essa daqui, então, ela é a primitiva dessa função. Dessa outra aqui. Então, ln de 1 sobre cosseno de x é uma função primitiva de tangente de x. Muito bem.